Às vezes chega um momento que a gente percebe que é capaz de fazer tudo. E segundos depois, alguns raciocínios depois, a gente sente o medo de ser capaz de fazer tudo. Ser capaz de fazer tudo e, ao mesmo tempo, não usar essa capacidade. A gente pode acabar se deparando com o exemplo de uma oportunidade muito grande surgir no exterior, bem quando você conseguiu construir um relacionamento na sua cidade, com namorada ou namorado. E quando isso acontece, é uma circunstância curiosa de você ter que deixar uma coisa, mesmo assim essa coisa tá dando errado. A gente vê muito namoro acabando por coisas que dão errado. As pessoas não são tão próximas quanto elas achavam. Uma pessoa faz um vacilo grande, um dos maiores vacilos sendo, claro, traição. E daí parece certo acabar. Parece um dever, mesmo que doa, é o dever acabar com isso porque tá errado. Mas aí tem esse caso que eu falei, que não é o que está acontecendo comigo, é só um exemplo. Mas de nada está errado. E você ou ter que deixar essa oportunidade que era perfeita para você, ou deixar essa pessoa que até o momento parece perfeita para você. Não que a pessoa perfeita exista, é claro. E não existe ficar em cima do muro, né, nesses casos. Eu sou uma pessoa, você também deve ser, que tem uma relação complicada com o sacrifício que precisa ser feito para alcançar um objetivo. Se eu pudesse voltar no meu ensino médio, eu ia perceber como que na minha cabeça de hoje era fácil eu estudar para o vestibular, porque era a única coisa que eu tinha que fazer na minha vida. Só que esse conhecimento só chegou para mim depois que eu comecei outra realidade, a da faculdade. Eu já tive momentos em que eu não sacrificava nada, eu só vivia o hoje. Me desperdiçava mesmo. Mas eu achava que estava fazendo certo porque eu estava aproveitando minha vida, construindo uma história para contar para meus filhos. Espero que dê para ouvir eu falando, resmungando um pouco. Só que não é assim que se vive a vida. Porque imagina você aproveitar cada dia fazendo a mesma coisa. Mesma coisa não, fazendo aquilo que te dá prazer. É a palavra prazer. E você chegar no fim da vida e perceber, poxa, eu passei 80 anos da minha vida fazendo isso. Se eu tivesse dedicado 1 hora por dia para construir hábito X, eu estaria em outro lugar. E nem era tanto a se sacrificar. E existe uma questão completamente contrária, que é da pessoa que sacrifica completamente o presente dela pelo futuro. E imaginemos um cenário oposto àquele da pessoa que chegou até os 80 e pensou, poxa, eu deveria ter construído algo na minha vida. A pessoa que passa 24 horas por dia estudando. Estudo é um exemplo, né? Bem universal. E ela morre um dia antes da prova da vida dela para um acidente de trânsito. Essa pessoa, a consciência dela vai lembrar,
Poxa, se eu soubesse que minha vida seria tão curta assim, eu não teria estudado nada, eu só teria aproveitado. E a nossa questão é que a gente não sabe se a gente vai chegar até a velhice. A gente não sabe se vai acontecer alguma coisa. Para qualquer um dos casos, a chave é a moderação. Só que não é uma fórmula matemática que você escreve o que você quer, não faz o prompt, e ele decide para você quanto você deve gastar usufruindo do seu eu do agora, quanto você deve gastar apoiando o seu eu do futuro. Isso é difícil. E existem vários meios que te ensinam, te orientam a achar seus caminhos. A Bíblia, o livro dos Cinco Anéis, os filósofos estoicos, por exemplo. Também tem a tentativa e erro, só que a tentativa e erro pode não te levar para o lugar que você espera, e a tentativa e erro pode te surrar muito. Nesse caso, eu acho que a tradição é útil. Muitas pessoas não têm uma relação amistosa com as tradições diversas que existem por aí, mas eu acho que nesse sentido é um fator que tira um pouquinho do seu poder de escolha, mas te ajuda a ser mais direcional com a sua energia. Porque tomar uma decisão é um processo que consome energia. Se você conseguir, às vezes, se eliminar esse processo de tomar uma escolha, vai sobrar mais energia para você seguir o caminho em si. Que eu acho que é uma das coisas muito importantes que a gente vê tanto em caminhos de artes marciais tradicionais. Por exemplo, eu faço Kendo. E também você pode ver que os bilionários como Mark Zuckerberg, eu acho que Mark Zuckerberg é um exemplo, que eles vestem todo dia uma camisa cinza e uma calça jeans, uma coisa assim, porque eles não têm que gastar o poder cognitivo deles, que é a coisa mais valiosa que eles têm, escolhendo a roupa, sabe? Já é uma coisa escolhida. Cara, tem muita coisa pra fazer nesse mundo. A gente não vai poder fazer tudo. Tem algumas coisas que não deixam a gente tão feliz. Tem umas coisas que a gente nem vai conseguir experimentar. Então a gente não pode ser que nem o pato, sabe? Não. É que tá o negócio. Eu não posso dar exemplos assim, muitos, porque isso vai variar de cada pessoa. E eu não sou o tipo de gente que gosta de relativizar tudo, mas nesse caso é é um tutorial da vida que não dá pra pular. Você vai ter que às vezes passar por um momento de fundo do poço pra não o fundo do fundo, mas você vai ter que passar num momento de estresse assim que vai te fazer refletir do que fazer com a sua vida. E não espere que esse momento vai ser algo grandioso ou vai se dividir num momento só, não. Ele pode provavelmente se alongar, talvez, o período de um ano. Eu queria fazer essa conversa que nós estamos tendo aqui mais relatável, como é que eu diria? Algo que você mais consiga se identificar, mas eu vou ter que colocar, se você me permitir, uma história minha, do início do ano passado. Que infelizmente eu tava doente. Sobre o que fazer na minha vida, me perguntavam isso, eu não queria fazer nada. Mas era um nada que eu também não queria comprometer a minha opinião com minha família, por exemplo. Então eu me comprometi a fazer uma coisa só para não causar mais discórdia, sabe? E graças a Deus eu tô feliz fazendo esse algo que eu escolhi, passados quase 2 anos disso. E daí é o momento que eu achei que eu escolhi finalmente o que eu quero fazer e que agora tá tudo certo, só sem o caminho. Inclusive comecei a namorar, beleza, tá tudo certo. E daí eu achava que essa era a última grande mudança de marcha que ia acontecer na minha vida. Porque é finalmente o momento que eu considerei que eu amadureci pela primeira vez. Todas as vezes assim, eu quando tinha 9 anos já me achava adulto, mas agora que eu vejo, eu não era nem 1%.
Eu me achava maduro agora. Será que eu, daqui a alguns anos, eu tenho 19, vou achar que eu tô me fazendo de palhaço aqui, achando que eu amadureci? Eu tenho medo de que isso seja verdade. Mas eu acho que eu tenho mais medo de não ser verdade. De que isso tudo seja realmente uma responsabilidade minha de saber se essa foi uma das últimas, se decidir se essa foi a minha última mudança de marcha ou não. Mas daí acontecem coisas, você recebe informações, pô, de uma carreira que tu nunca imaginava que existia. Você tem conversas difíceis que você precisava, mas você evitaria se soubesse que ia ter. Que elas começam a falar pra você, não, você acha que você saiu do tutorial, você ainda tá nele. Você ainda não passou pra outra marcha. E quando você acha que passou, você acha que amadureceu. Isso acontece? Você tá sendo testado. Mas no final de contas, às vezes eu me levo a acreditar que isso tudo não é tão difícil. Porque por conta desse meu equilíbrio entre sacrificar o agora para o futuro e viver o presente, eu tenho pra mim, pelo menos atualmente, que eu não teria tantos arrependimentos se acontecesse alguma coisa comigo. Porque eu tô vivendo esses dias com mais intenção. E eu quero manter assim. Poxa, beleza, se acontecesse alguma coisa comigo, que Deus me livre, mas... Poxa, eu tava trabalhando para me construir, mas eu não me esqueci por causa disso. E a vida não é tão ruim depois que você aceita ela do jeito que ela é. Depois que você sabe, agora não é uma coisa que talvez todos possam se identificar, achei a palavra. Mas quando você sabe que tem alguém mais poderoso que tudo que te ama, mesmo você não conseguindo entender como que essa pessoa te ama depois de tudo que você faz. No caso, estou falando de Deus. Eu chamo... Meu Deus é também Jesus Cristo. Que Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. São três pessoas, meu Deus. Mas enfim, te dá uma segurança. Mas aí também você sente que tem um dever a cumprir em relação a esse amor que é tão grande. E para nós que somos tão acostumados a fazer a coisa por nós mesmos, ou por aquilo que o mundo nos bombardeia de informações todos os dias, com propagandas, com comparações com as outras vidas das redes sociais, e parece que é difícil seguir essa natureza de seguir o caminho de Deus, mas não era difícil até a gente ser corrompido. Vou postar um vídeo editado, eu só não postei hoje porque eu acho que eu poderia ter trabalhado mais, me perdoe, mas eu também tenho uma prova amanhã para fazer. Mas eu poderia ter trabalhado mais e fazer vídeos hoje. Eu reconheço isso. Mas espero que esse meu vídeo tenha ajudado de alguma forma.